capítulo 11, versículo 12 a 20. Irmãos, nós já estávamos comentando nos textos anteriores que Jesus estava caminhando para Jerusalém. Até falei aqui que as multidões estavam indo para Jerusalém para a festa da Páscoa e muitas pessoas levavam os seus animais para sacrifício, iam sacrificar a Deus naquela festa de grande importância para o povo judeu. E Jesus, o sacrifício vivo, caminhava para Jerusalém. Vocês viram semana passada que no domingo Jesus entra em Jerusalém. Ele chega com os apóstolos na véspera e entra em Jerusalém no domingo. No texto anterior, ele é recebido como se fosse um rei. Eles imaginavam que Jesus estava vindo como um rei, o rei Davi, um rei político, e ele entra em Jerusalém no domingo. E ele segue para Betânia. Depois de passar em Jerusalém, no templo, ele vai para Betânia. E o versículo 12, Marcos 11, a partir do versículo 12, se refere exatamente na segunda-feira. Repare o seguinte, nós vamos caminhar aqui agora, nesse período da última semana de Jesus. Então, domingo ele entra em Jerusalém, na segunda ele sai de Betânia e volta para o templo, e é o que nós vamos ver agora, a partir do versículo de número 12. A palavra diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia, deixa ela aberta, porque nós vamos caminhar no texto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformada em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saí da cidade, e passando eles pela manhã, terça-feira, viram que a figueira secara desde a raiz. Na segunda, ele amaldiçoou ela pela manhã. Na terça, ela estava seca até a raiz. Meus irmãos, nós vimos nesses textos anteriores que Jesus vai a Jerusalém, ele observa o que estava acontecendo no templo. Quando ele vai no domingo, ele observa o que estava acontecendo. E como eu já disse aqui, na segunda pela manhã, Jesus volta a Jerusalém vindo de Betânia, que era uma vila bem próxima de Jerusalém. No caminho, Jesus avista uma figueira com folhas. Esses detalhes Marcos coloca de forma bem clara. Ele vê uma figueira com folhas, ele se aproxima e vê que a figueira não tinha fruto. Marcos registra de forma bem clara, não era ainda
época da colheita de frutos. Jesus não encontrou fruto na figueira. Jesus amaldiçoa a figueira e segue para o templo, onde ele expulsa os cambistas. Ele vai citar Isaías e Jeremias no templo. Ele age de forma muito forte, firme. É a segunda vez que Jesus está agindo assim no templo. E ele expulsa de lá as pessoas que vendiam e também aqueles que compravam. Ele expulsa todo mundo. Expulsou todo mundo e citou o que ele citou. Meus irmãos, nós vamos estudar o texto. Eu quero que você acompanhe o texto, porque esse texto é um texto complicado. Ele é um texto sério, muito sério, e que nós precisamos de entendê-lo de forma bem clara. Então, no verso 12, o texto é claro que diz que Jesus estava voltando de Betânia e ele teve fome. O texto é claro, Jesus teve fome. Ele deve ter saído de Betânia cedo, não comeu, com certeza. Nós não sabemos aonde Jesus dormiu naquela noite em Betânia. Pode ser que ele tenha dormido a ermo lá fora de alguma casa com seus apóstolos, tenha passado a noite por lá. E o texto diz que ele teve fome. Quando ele estava passando perto dessa figueira, ele estava com fome. Essa expressão Marcos faz questão de registrar, e nós precisamos de trazer isso bem consciente na nossa cabeça. Por quê? Porque esse texto nos mostra a humanidade de Cristo. Marcos registra, ele teve fome. Quem tem fome é quem é homem. Deus não tem fome. Deus não tem que ficar comendo. E Marcos faz questão de registrar. Jesus, como homem, 100% homem, da sua natureza humana, ele tinha as mesmas necessidades que nós, ele tinha fome, e ele teve fome. Quando ele vai passando perto da figueira, o versículo 13 vai dizer: vendo ele de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Irmãos, ele passa e vê a figueira. A figueira tinha folhas e ela deveria ter pequenos figos. Esse tipo de figueira, ela dava uns pequenos figos, que nós podemos chamar de figos temporões, que era uma produção que a figueira tinha antes do período da colheita dos grandes figos. Ela dava esse fruto ainda sem folha, e as folhas vinham, e normalmente quando a figueira, as folhas quando a figueira dava as folhas, é porque ela continha esses pequenos figos. Não eram os figos do período de produção, realmente do tempo de produção, que deveria ser lá por torno de maio, por aí, não vou entrar aqui nas datas, mas ela deveria dar figos maiores, mas ela deveria ter figos pequenos. Lembre-se, Jesus está com fome, vê a figueira, ela deve ter figo, porque ela tem folhas. Se ela tem folhas, ela deve ter figo. E ele chega perto dela, vai até a figueira, não encontra figo e amaldiçoa a figueira. Está aí no versículo 14, quando ele diz: então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Meus irmãos, Jesus amaldiçoou a figueira. Este é o último milagre de Jesus registrado no livro de Marcos. Preste bem atenção nisso, é o último milagre. Todos os outros milagres que Marcos registra demonstram a misericórdia, a bondade, o amor. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus tem compaixão daquele que está possesso, Jesus ressuscita mortos. Jesus vai demonstrando
todo o seu amor, toda a sua compaixão com a dor e o sofrimento das pessoas. E de repente, no último milagre, Jesus amaldiçoou uma árvore. Simplesmente porque ela não tinha figo. Você pode talvez pensar assim, ele ficou com raiva, né? Foi lá com fome, não achou que... Não, meus irmãos, Jesus não estava com raiva. Jesus não estava irado porque a figueira não tinha fruto. Jesus está mostrando aqui e demonstrando para nós uma parábola de forma visível, que vai se completar no templo. Ele começa a ensinar os seus discípulos naquela figueira. Não fala nada, ele só amaldiçoa ela. O texto é claro que os discípulos ouviram, seus discípulos ouviram isto. E ele não comenta mais nada. E vai embora. E Marcos faz questão de registrar no último versículo, versículo 20, que quando eles passaram no outro dia, a figueira estava seca. Da ponta da árvore, meus irmãos, é milagre. É milagre. Uma planta, uma árvore cheia de folhas num dia, e no outro dia está seca, da ponta mais alta, na raiz, completamente seca, é milagre. Ninguém mata uma árvore em 24 horas. Você pode cortar ela, vai ali e corta uma árvore, no outro dia as folhas estão murchas, mas ainda estão verdes. O tronco não está seco. A árvore estava em pé, completamente seca, do topo na raiz. Guarde isso. Então Jesus, ele amaldiçoa, os discípulos ouvem aquilo, e ele segue para o templo. Quando chega no templo, versículo 15, chegando em Jerusalém, Jesus vai ao templo e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele chega no templo e quando ele chega no templo, meus irmãos, não vamos entrar aqui nos detalhes, mas você depois pode fazer até uma pesquisa sobre isso. O templo nessa época já tinha sido feito diversas reformas, o templo já tinha sido mudado muito naquela estrutura do templo construído por Salomão. O templo tinha uma área externa muito grande. Nós sabemos que o templo tinha um espaço que era o Santo dos Santos, onde tinha a arca, onde tinha o propiciatório, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, fazer o sacrifício no dia do perdão. E tinha o lugar santo, que é o lugar que antecedia o Santo dos Santos, e tinha o pátio externo, que era chamado pátio dos gentios, o pátio das mulheres. Isso era uma área grande, uma área bem extensa. É nesta área, no pátio dos gentios, que Jesus chega. E nesse pátio dos gentios, estava acontecendo um fato naquela época, que você precisa entender isso aqui, para entender o que Jesus estava fazendo. Lembre-se, era o período da festa da Páscoa. Os judeus vinham de diversas nações, judeus da Grécia, judeus que moravam em outros lugares, esse povo vinha para Jerusalém. Quando eles vinham para Jerusalém, eles tinham que trazer os seus animais, pomba, carneiro, para fazer as oferendas. Aconteciam alguns fatos com relação a isso. Quando a pessoa vinha, corria o risco desse animal morrer pelo meio do caminho. E tinha um outro problema. Às vezes eles chegavam no templo e aquelas autoridades do templo diziam para o cara assim: ó, esse carneiro seu não serve não, está com defeito aqui na unha. Essa pomba não serve não, está sem rabo. Essa aqui está meio pescoço caído,
viajou demais, não serve não. O que acontecia? A pessoa não podia oferecer aquele animal para sacrifício. O que ele tinha que fazer? Comprar um animal para oferecer. Então, o que eles faziam? Nesse pátio, eles começaram a vender animal ali. Aquela sujeira. Animal de tudo quanto é jeito. E as pessoas chegavam, tinham que comprar. Tinha um outro problema. O sujeito estava vindo lá da Grécia. Ele tinha uma moeda grega. Só que o templo, ele tinha uma moeda própria. Ele chegava com a moeda grega, ele não podia dar oferta no templo, porque aquela moeda era moeda que não podia ser dada no templo. O que ele tinha que fazer para comprar o animal? Ele tinha que pegar o dinheiro dele e trocar no dinheiro do templo. Vocês viram que aqui está escrito cambistas e pessoas que vendiam pombas? Então essas pessoas chegavam, encontravam um monte de judeu fazendo um câmbio muito alto, supervalorizando a moeda do templo, diminuindo o valor da moeda das pessoas que vinham, aumentando o preço dos animais, porque você não tinha onde comprar, porque se você trazia, eles falavam que o seu animal estava doente, aí você não tinha o que fazer com aquele animal, ou você voltava com ele para sua casa, mas tinha que comprar um outro. Meus irmãos, era isso que estava acontecendo ali. E Jesus ficou indignado com aquilo. E ele faz o quê? Ele expulsa tanto os que vendiam quanto os que compravam. É interessante isso. Que Jesus não expulsa somente os exploradores do templo. Ele expulsa aqueles que exploravam e aqueles que se deixavam explorar. Preste atenção nisso. Ah, mas coitado do sujeito que veio lá de... Jesus não quis saber. Ele expulsou todo mundo. Tanto os que compravam, quanto os que vendiam. Os exploradores e os explorados. E ele faz isso. E no versículo 16, ele não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. O que estava acontecendo aqui? Pela área do templo, eles estavam fazendo o seguinte, eles estavam usando a área do templo para fazer transporte de animais e de utensílios dentro da área do templo. Estavam cortando o caminho dentro do templo. No pátio dos gentios e no pátio das mulheres. Ou seja, no lugar de adoração, eles estavam fazendo o quê? Cortando caminho, fazendo daquilo qualquer coisa. E aí, quando chega no versículo 17, Jesus vai citar Isaías 56, versículo 7, quando ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Isso é uma pergunta que nós encontramos lá em Isaías, capítulo 56, versículo 7, e Jeremias, capítulo 7, versículo 11, ele vai dizer, vós, porém, tendes transformado esta casa de oração em covil de salteadores. Então, os principais sacerdotes, eles estavam procurando um meio de matar Jesus, porque Jesus, ele enfrenta tudo isso. E, para completar a história, esse lucro que eles tinham ia para a mão de Anás e Caifás, os sumos sacerdotes. O dinheiro era distribuído entre os líderes. Então, a família do sacerdote fazia esse cambalacho no templo, exploravam quem vinha de fora, pegava o dinheiro, passava para os líderes, e Anás e Caifás ficavam com uma parte, e assim eles iam distribuindo o dinheiro que eles faziam, aquele lucro que eles tinham ali. E aí Jesus então expulsa eles daí, e o versículo 18 vai dizer que eles
procuravam um meio de matá-lo, porque os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, ele saiu da cidade e voltou para onde ele havia de ir, e no versículo 20 diz que eles, passando na manhã do outro dia, viram a figueira que havia secado até a raiz. Meus irmãos, vamos ver algumas coisas aqui que nós precisamos de entender sobre Deus aqui nesse texto. Primeira coisa, meus irmãos, Deus é zeloso na sua adoração. O templo é o local de adoração. Deus é zeloso. Deus não é Deus que aceita as coisas de qualquer maneira. Deus não é Deus que aceita as coisas da forma que o homem quer. Aquele que é adorado estabelece as regras e o meio pelo qual deve ser adorado. Nós temos que colocar isso na cabeça. O templo era o local de adoração daquele período histórico. Não é hoje mais, mas era. Era ali que o povo ia para adorar, era ali que o povo ia para sacrificar, era ali que o povo ia para cumprir com todo o cerimonial estabelecido por Deus no Velho Testamento, e eles começaram a avacalhar aquele negócio. Então a primeira coisa que nós temos que aprender com esse texto, Deus é zeloso com a adoração. Deus é zeloso com a santificação. E santificação aqui que eu estou dizendo não é o santificar no sentido de que eu vou me tornar santo, mas o separado para Deus. O espaço separado para Deus. Aquilo que é para o Senhor. Deus é zeloso disso. Deus tem zelo por aquilo que é separado dele. E Deus é zeloso com a verdade. Daquilo que você é, Deus não aceita hipocrisia. Meus irmãos, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Está aqui. A figueira foi amaldiçoada porque ela demonstrava uma coisa que ela não tinha. Jesus purifica o templo porque aquele sacerdote, aquele povo que deveria cuidar da adoração, demonstrava uma coisa que não tinha. Quando Jesus amaldiçoa a figueira, ele está dizendo: Israel perdeu tudo. Israel não pode mais adorar. Israel é como uma figueira que tem folhas, mas não tem fruto. Demonstra uma coisa que não é. Então, quando eu disse aqui, a parábola vista, agora não falada, mas demonstrada, é quando Jesus amaldiçoa a figueira e purifica o templo. Ajunte as duas coisas que você vai entender o texto. Você vai entender a seriedade disso. Então Deus é zeloso da verdade que nós temos que ter no coração para adorar o Senhor. Nós não podemos estar diante do Senhor como figueira, que demonstra ou tem uma aparência de santidade, tem uma aparência de adorador, mas no fundo, não passa de sepulcro caiado. Não passa de algo que por dentro não é como deveria ser. Esse texto nos mostra, meus irmãos, alguma coisa sobre nós, os seres humanos. O homem, só nascendo de novo, ele pode realmente servir e adorar o Senhor. Se ele não tiver um novo nascimento, ele vai fazer tudo isso que eles estavam fazendo no templo. O homem só pode adorar a Deus com verdadeira sinceridade, do jeito que Deus precisa de ser adorado, se ele nascer de novo. Sem nascer de novo, ele não faz isso. E o que nós vemos aqui nesse texto é que sem essa transformação do novo nascimento, o homem se torna um religioso sem vida. Esse é o problema aqui. Meus irmãos, eles estavam fazendo o sacrifício? Estavam. Eles estavam fazendo o sacrifício. Eles estavam no templo? Estavam.
Mas o que eles estavam fazendo? Usando do sacrifício, usando da adoração, usando do templo para benefício próprio, para ganhar dinheiro, para profanar o templo. E eles ainda faziam uma coisa que é complicadora aqui. Eles usavam o pátio dos gentios. O pátio dos gentios era onde os gentios que haviam se convertido ao judaísmo poderia adorar a Deus, poderia orar, poderia cultuar a Deus. O gentio não podia entrar lá no Santo dos Santos. O gentio não podia entrar aonde o judeu chegava, ele tinha que ficar no pátio dos gentios. E eles estavam usando isso, aonde o gentio não podia cultuar a Deus e servir ao Senhor. Isso é o texto. Isso é a realidade que nós encontramos aqui. Agora, o que nós vamos fazer com isso para a nossa vida hoje? Para que isso serve para mim e para você hoje? O que Deus tem para te falar nesse texto hoje? Primeiro que nós devemos lembrar sempre da natureza humana do Senhor, que Marcos faz questão de colocar aqui, que sem essa natureza humana dele, o sacrifício de Cristo por nós não existiria. Ele já está falando aqui, já mostrando aquilo que ele já vem mostrando desde o início, que Jesus está indo para entregar a sua própria vida, assim como eles estavam sacrificando no templo, Jesus seria sacrificado na cruz do Calvário, ele já está mostrando isso. Segunda coisa prática para nós aqui, o milagre da morte da figueira mostra o quanto a religião de aparência desagrada a Deus. Preste bem atenção nisso aqui. O milagre da morte da figueira. Não é, Jesus não amaldiçoou a figueira porque ele estava com raiva, porque ela ainda não tinha fruto. Não é isso. Jesus amaldiçoou aquela árvore para demonstrar para todo mundo o quanto ele desagrada de religião de aparência. O quanto isso desagrada a Deus, você prestar culto a Deus, você dizer que é membro de uma igreja, que você é cristão, e no fundo, isso é só aparência. Esse milagre, meus irmãos, é o único milagre de morte. É o único milagre de morte. É o único milagre que não vem demonstrar a compaixão, mas vem demonstrar a ira de Deus contra aqueles que têm religião, mas não têm vida. Meus irmãos, aquele que tem religião e que não tem vida, são passíveis de morte. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Então, esse milagre da morte da figueira, ele mostra o quanto a religião de aparência desagrada a Deus. Esse texto também nos ensina que o Senhor é zeloso com a adoração. O templo é o local de adoração. A igreja que somos nós hoje, temos que adorar o Senhor com fidelidade a Ele. Nós temos que não só ter a dinâmica litúrgica, temos que ter a dinâmica litúrgica, temos que ter aquilo que Deus estabelece para nós como culto, mas nós temos que ter vida com o Senhor. Nós temos que ter vida com o Senhor. Nós não podemos aproximar de um Deus santo sem realmente ser zeloso com essa adoração. Nós devemos tomar cuidado com as concessões que visam promover o humanismo. Aqui, meus irmãos, lembrem que Jesus não expulsou somente aqueles que exploravam, mas ele expulsou os que estavam sendo explorados. Por quê? Porque esses que estavam sendo explorados, eles estavam dando concessões para aqueles que estavam explorando. Porque se eles chegassem e falassem, não, isso não está certo, nós não vamos fazer isso. Mas o que eles faziam? Se submetiam. E aí, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado, porque nós, às vezes, damos concessões para aqueles que promovem o humanismo dentro da igreja.
Ah, porque fulano, eu fui lá, fulano pregou a Bíblia, mas você vai ver uma mensagem completamente humanista. Chegamos e vamos adorar a Deus num culto completamente secularista. O que é um culto secular? É aquele culto onde você vai adaptando as coisas do mundo para cultuar a Deus. Ouvindo, cumprimentou um casal amigo nosso, que nós tinha muitos anos que nós não ouvíamos, aí ele falou assim, lá na nossa região, as igrejas estão tudo pintadas de preto. Falei, igreja presbiteriana? Não é, pintada de preto, com luzes por todos os lados. Mas, irmãos, isso é o secularismo, é você estabelecer no culto a Deus os padrões das coisas do mundo. Você trazer para o culto aquilo que não é de Deus. Ah, mas o povo agrada. Meus irmãos, nós não estamos aqui para agradar ninguém, não. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E isso, quem promoveu isso? Os sacerdotes. Aí quando você vai ver Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote. Quem são os sacerdotes? Os líderes do povo daquela época, que arrumaram um monte de jeitinho para quê? Para ganhar dinheiro. O que nós estamos encontrando na igreja hoje, meus irmãos? Se dizem evangélicas, se dizem igrejas que adoram o Senhor, mas no fundo, é todo um sistema para ganhar dinheiro, para enriquecer sumo sacerdote, profeta ou apóstolo. Isso é verdade, meus irmãos. E nós não podemos nos submeter a isso. Então, uma coisa prática aqui, cuidado com as concessões que visam promover o humanismo, o secularismo, o materialismo financeiro. E nós às vezes, não tem problema não é comigo, deixa para lá. Não é assim. Outra coisa prática aqui nesse texto, lembre-se, o Senhor não deixa sem disciplina aqueles que negligenciam a vida cristã. Quer ver um exemplo? As igrejas, a carta às igrejas de Apocalipse. Vocês estão fazendo isso, volta ao primeiro amor, vocês estão, não são frio nem quente, eu estou pronto para vomitar vocês da minha boca. A morte da figueira é um exemplo claro, um didaquê, um ensino. Olha, assim como essa figueira demonstrava que tinha fruto, porque tinha folhas, e ela não tinha fruto, e ela morreu, assim será com aqueles que são religiosos da aparência. Assim será. É isso que esse texto quer nos ensinar. Por isso, meus irmãos, cada dia que passa, eu fico mais preocupado com essa verdade do culto a Deus, da adoração, de como isso tem sido feito, de como que às vezes nós negligenciamos isso. Nós nos aproximamos de um Deus santo, 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 de qualquer maneira. Não paramos nem para refletir como que nós deveríamos estar na presença de Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o último milagre de Jesus no Evangelho de Marcos demonstra o zelo do Senhor com a vida cristã, que nós temos que ter de forma séria, e que essa vida tem que ser demonstrada. Nós devemos demonstrar quem nós somos verdadeiramente cristãos, e só assim nós podemos adorar o Senhor. Nós devemos tomar cuidado, porque o Senhor é Deus zeloso. O Senhor é Deus zeloso.
Por isso, não se aproxime diante dele de qualquer maneira. Não invente moda para adorar a ele. Não faça as coisas de qualquer maneira, porque ele é Deus zeloso. Que ele tenha misericórdia de nós. Que ele nos ajude para que nós possamos realmente fazer a vontade dele. Nós vamos fechar nossos olhos, você mesmo assentado, eu quero que você faça